Estude com o Rabino Moshe Keller. Seja um aluno do Talmidim Centro de Estudos. Cursos de Teologia Judaica Messiânica de alto nível e preço acessível. 100% online. Estude onde quiser. Crie você mesmo a sua rotina de estudos. Você ficará impactado com as riquezas de cada conteúdo. Estudos como você nunca viu. Seja um bacharel em Teologia Judaica Messiânica por apenas R$ 49,90 mensais. Faça agora mesmo sua matrícula. Acesse nosso site e garanta a sua vaga. talmidimcentrodeestudos.com. Os anjos são um exército, não uma raça. Quando a gente fala de raça, nós estamos lidando com seres humanos, né? Eu sou da raça, né? Raça ariana, raça africana, raça, né? Raça ruim, né? Animais. As Escrituras ensinam que o casamento não é da ordem ou do plano de Elohim para os anjos, né? Vamos ler esse texto aí, Mateus 22:30. Então, o anjo foi criado para casar? Não, isso pertence a seres humanos. Mateus. Pois na ressurreição nem se casam, nem se dão em casamento, mas serão como os anjos no céu. Então, no céu, né? Não tem uma anja, né? Que quando o anjo quer gerar um anjinho, ele vai lá e procura a anja reprodutora, né? Abra a asa. Boa. Não tem asa nem anjo. Depois nós vamos ver isso mais na frente. Anjo não tem asa. Isso é outra conversa também. Oi? Então, irmão, reprodução, fazer sexo, está relacionado com seres humanos, criaturas terrenas, vamos usar assim, né? Porque os animais também têm essa característica. Criaturas terrenas, criaturas celestiais, não tem isso lá, entendido? Quer dizer, não vamos ver isso mais na frente, quer dizer que se o anjo vem para o contexto terra, é outra conversa que não vem mais na frente. Outra conversa, tá? Aguenta aí. Portanto, não se caracteriza uma raça. Você observou que raça relaciona-se com outra raça, pode formar uma terceira, uma mistura, né? A gente vê isso muito em animais. Esse cachorro, raça, ruim, vira-lata, né? Isso aqui é porque ele cruzou com uma... Saiu lá uma raça mestiça. Então, as raças podem fazer isso. O anjo, não. No Taná, por 5 vezes, os anjos são chamados de filhos de Elohim. Gênesis, nós vamos ver posteriormente esse texto. Jó, né? Nunca lemos a respeito dos filhos dos anjos. Nós não vamos ler isso, ok? Mas os anjos sempre são descritos como varões, porém na realidade não têm sexo. Então, definindo, no mundo espiritual eles não são classificados como... Hein, Rabino? Né? Mas Macho e fêmea. pegando um ganchinho, igual lá, a gente falou, os anjos... Mas nunca lemos a respeito dos filhos dos anjos. Mas se aprende, como também aprendi, que os anjos vieram na terra e tiveram filhos. Tá. Mas você leu que apareceu lá no céu, o filho do Miguel apareceu lá, que ele encontrou com a anja. Opa! Quando o assunto está falando de terra, aí já é outra conversa. Né? Como diz lá em Judas, eles deixaram seu estado, mudaram a sua morada, deixaram a sua habitação. Aí já mudou a conversa.
Então aqui, ó, pus aqui no final, ó, não tem sexo, não propagam sua espécie nos céus. Entendido? Anjos morrem? Olhe bem, anjos morrem. O que é morrer? Né? A morte é uma característica que está relacionada com quem? Seres humanos. Não necessariamente que pecam, mas sim, pecado está relacionado com a morte. Mas morte está falando de seres físicos que tem um corpo, e um corpo que ele é um corpo que pode corromper-se. O corromper aí é ter fim, se decompor. Ok? Então o anjo não tem esse corpo, como é que vai morrer? Então, para mim matar um anjo, vou dar um tiro no anjo. Né? Mas espera aí. A Bíblia fala de anjo preso. Mas não fala de anjo destruído, morto. Veio Miguel e matou 5 anjos. Houve uma batalha e Miguel matou 25 anjos. Matou 1000 anjos. E o corpo dele foi para onde? Para o cemitério dos anjos. Tem isso na Bíblia. Então a pergunta a se fazer é, para matar um anjo, ou para pôr fim a um anjo, esse anjo vai ter que ser o quê? Não, eu estou falando no caso de matar, no sentido nosso aqui. Ele terá que ser exterminado, consumido. Agora a pergunta a se fazer é, quem pode consumir com um ser desse? Somente quem o... Entendido? Agora, a Bíblia não fala dessas coisas. A Bíblia não narra isso. Tá? Não achamos isso na Bíblia. Mas, no mundo judaico, temos extra-Bíblia sobre uma rebelião de seres. Não é nível terra, é nível universo. Né? Extra-Bíblia, mundo judaico. Mundo judaico narra que houve no passado rebeldia de alguns seres e o Eterno os consumiu. Eles simplesmente deixaram de existir. Entendido? Isso não é Bíblia, isso é fora a Bíblia. Tá? E que desta criação sobra, dentre esta criação, que sobra, na sua Bíblia está aí, tá? Esse aqui é um dos que sobrou. Tá? Isso é um extra Bíblia. Mas eles não foram mortos, porque anjo não pode ser morto. Entendido? O Eterno mandou o anjo Miguel dar uma espadada no pescoço do... E aí o pescoço do anjo caiu. Aí veio o anjo que faz o velório, pegou o corpo do anjo. Vocês estão me entendendo o que eu estou querendo dizer? A Bíblia não narra isso. Vamos lá. Além de serem dotados de poder, formando o exército de Elohim, uma hoste de heróis poderosos, sempre prontos a fazer o que o Eterno comandar, né? Enquanto que os anjos maus formam um exército de empenhados em destruir a obra. Então, olhe bem. Então, nós temos aí um ser que ele tem um papel, vamos dizer, né? Um papel, né? Meio no contexto, né, para nós, ruim. Né? Quer dizer, porque a Bíblia também não fala disso, o texto que querem usar não está dentro do contexto. Quer dizer que o diabo era uma coisa e virou outra, e agora ele fica nisso? A Bíblia não narra isso, não. Tirando 2 conjuntos de texto sem contexto, você não vai encontrar isso na Bíblia. Né? Biblicamente falando, o Messias fala de Satã num aspecto somente,
O que o Messias falou dele? Vós tendes por pai e quereis satisfazer a vontade do vosso pai. Vosso pai é ele é homicida e ele é mentiroso. Porque nele nunca se firmou a verdade. Não há verdade nele. Quando ele mente, fala do que ele é próprio. Porque ele é o pai da... Agora, pergunto para você. Vamos ser seres pensantes. Vamos ser seres que pensam. O Eterno criou só bondade. Porque se você... a gente começa a se tornar um ser pensante, você começa a entender muita coisa e falar menos. O diabo não, o diabo ele foi criado, no início era tudo bom, e o diabo... Espera aí então, você está dizendo que quem criou o mal é o diabo? Não, o diabo então é o que criou o mal, porque ele era bom, então não atribuímos ao Eterno a criação do mal, mas ao diabo a criação do mal? Espera aí então o diabo também é um criador? Vocês me entenderam? Não é o Eterno, a criação de tudo, não, o Eterno só criou uma parte, o diabo criou outra. Vocês estão entendendo? Determinadas afirmativas, eu vou glorificar, eu vou exaltar alguém, e tirar de outro alguém. Agora a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que o Eterno, ele é... Gente, como é que o Eterno cria seres? Presta atenção nisso. Vamos voltar lá na eternidade. Criou seres, não foi? Tá. Criou seres tudo bonzinho. Né? Não era todo mundo bonzinho e tudo mais. De repente, um ser, ele se rebela. Mas peraí, me responde uma coisa. Quem incitou esse ser à rebeldia? Quem incitou esse ser a se voltar contra o Criador? Vocês estão entendendo? Então existe um outro ser antes do diabo, que usou o diabo e que colocou no diabo alguma coisa. Porque ele foi criado bom, não foi? Supostamente. Ele foi criado bom. Não, ele se... Mas da onde que surgiu esse si? Se tornou, ele se rebelou, vocês me entenderam? Porque, irmão, quando você faz alguma coisa aqui, de bom ou de mal, o que está por trás de você? Influência. Quem influenciou o diabo? Me entenderam? Mas quem? Então existe um outro ser, ainda mais. Vocês não entenderam? Chegou lá para o diabo, escuta, vem cá, chega aqui. Descobri que o seu próximo governante aí na eternidade, eu vi que o seu camarada que tem uma língua, uma lábia, né? O seu tem um 7-1, né? Linguagem do povo. Estou vendo que você aí consegue manipular e tal. Vamos fazer uma rebelião aqui em cima, e você assume o comando. Então alguém está influenciando quem? Vocês estão entendendo? Mas é isso que a gente aprende, não é? É isso que é passado para a gente. Porque o diabo, e de repente o diabo... Mas quem influenciou o diabo? Entender? Agora, o Messias não está dizendo isso, não. O Messias está dizendo que o diabo foi influenciado pela ganância, O Messias não falou isso, não. O que ele diz? Característica dele, tudo indica então que ele foi criado. Como? Tem aqui um grupo que eu crio para essa e tem um grupo que eu crio para esse. Mas o Eterno criou. Qual o problema? Ele é o Criador. Qual o problema dele ter criado? Não, porque a gente vê em Deus só
Vocês entenderam? Não, só pode proceder. Irmão, como é que o Eterno vai colocar livre-arbítrio para alguém se ele não tem como escolher? O que é livre-arbítrio? Poder de escolha. Mas eu não tenho opção de escolha? Como é que eu tenho livre-arbítrio? A paraxá de ontem, o Eterno falou: eis que põe diante de ti a bênção e a maldição. Então é esse poder, ele dá as coisas boas e tem um caminho do mal que ele põe também diante da gente. Ele pode ter... Irmãos, a Bíblia não é claro nisso, estão me entendendo? Estamos usando aqui textos, mas para a gente tentar entender. Yeshua fala assim, ó, o diabo é o pai. Não há nele verdade. Confere? Porque houve nele uma verdade, mas ele perdeu essa verdade. Tem isso na Bíblia? Não porque ele era verdadeiro, mas depois ele virou mentiroso. O Messias falou isso? Aonde que está escrito? Ele é mentiroso desde o princípio. O que me significa isso? Sua criação é essa. Então o Eterno teria, supostamente criou, seres da verdade e seres... E ele vai comandar um... Agora, irmão, esse camarada pode ter influenciado outros que tinham opção de escolha? É outra história. Mas eu dizer que ele foi criado, como a gente escuta no meio cristão muitas vezes, porque o diabo era o ministro de louvor do céu. Irmão, para de heresia. Não, porque o diabo ele foi criado lá no céu, ele regia o coral. Que coral? Porque ele era o instrumentista. Vocês já ouviram isso? Sim ou não? Não, o diabo detesta louvor, porque ele já foi o regente do louvor lá na eternidade. Mas é muita heresia que a gente escuta. O Messias não falou isso, não. Ele é o quê? Mais uma coisa. Ele é o quê? Homicida. Ou seja, uma característica dele é o quê? O que é homicida? Matar. Escuta, eu vou criar um ser. E você vai ter o comando, o poder de matá-los. Agora, eles vão escolher a vida e eles vão escolher a morte. Você comanda a morte, outro comanda a vida. Escolha. O texto de ontem. Ponho diante de vocês a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe a vida. Se você escolher a morte, já tem um ser designado para morte. Tem um ser designado para te levar para a mentira. Porque ele fala do que ele é próprio. Isso é Bíblia. Opa! Ele passou no Éden, não passou? Usando influenciou um ser, usando ele, o que ele levou? O que ele semeou? A morte. Não foi isso? Matou? Matou? Matou. Verdade. Sim. Irmão, como é que o Eterno... É lindo a palavra, quando você analisa ela. Adão, vem cá. Está vendo aqui? Você vai ficar aqui no jardim, tá? Ó, tá aqui esse fruto. Não come desse fruto, que o dia que você comer, você... Aí o Adão, morte? O que é isso? O que é morte? Adão perguntou isso para o Eterno? Vocês estão me entendendo? O Eterno vira para o homem... irmão, o homem era inocente, não sabia de nada. Irmão,
Fala bobagem não, irmão. Porque essa é a tal da teologia que divide lá a Bíblia em dispensações. O homem está na dispensação da inocência, não sabe de nada. A Bíblia não diz isso. Pelo contrário, como a gente já leu esse texto lá em Gênesis, né? O texto diz, o homem era conhecedor do bem e do mal. O homem era conhecedor, e não se tornou conhecedor. A tradução portuguesa ficou, porque eles querem manipular o trem, né? O homem era conhecedor, de bem e do mal, da vida e da morte. Ele já sabia disso, já tinha conhecimento. E certamente, vamos analisar aqui falando de Yeshua, se existe um anjo designado para a morte, criado para esse propósito, esse anjo já poderia ter sido apresentado até para ele lá. Eu já conheço o anjo da morte. Eu já conheço um anjo que comanda a morte. Certo? O Eterno falou, o dia que você comer, você vai? E ele não ficou preocupado. Ah, Senhor, me explica esse negócio de morte. O que é isso? Questionou? Perguntou? Então, já sabia o que era. E provavelmente, lemos num outro contexto que havia seres ali interagindo com ele, né? O irmão até falou, e alguém falou lá no Éden, né? Aquele Éden era um jardim onde seres estão plantando o jardim, o homem foi posto para cuidar do jardim, mas os seres que vão plantar, que é uma outra história, depois vamos falar disso. Existem seres que cuidam dessas coisas. E os seres estão ali. E o homem está vendo aquilo lá? Sim, ele tem visão, é aberta, é a sua criação. Provavelmente já foi apresentado. Ó, Adão, vem cá, deixa eu te apresentar aqui. Ó. Esse aqui é o Miguel, tá? Esse aqui é gente boa, viu? Agora esse. Vem cá, ô fulano, vem cá. Estou ironizando, né? Ó, esse aqui é o seguinte: o dia que você pecar, se você pecar, esse aqui é que vai coordenar, cuida. Esse aqui cuida da morte. E o que ele quis fazer? Aliás, o que ele quis? Não. O que ele fez? Trouxe a morte. Para onde? Para o mundo. Não foi isso que ele fez? Olha o que o Messias fala. Ele é ele é homicida. Desde quando que ele é homicida? Quando ele fala mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é o pai da... Não, irmão, aqui o Messias está falando porque o diabo, sabe, ele aprendeu a mentir. Com quem? Não, ele aprendeu a matar. Com quem? Vocês me entenderam? Vamos caminhar. Como diz o nosso amado, né? Esse é o nosso pai. Né? Ações de um anjo no Tanar. Lembrando que a palavra anjo, nós estamos usando a palavra mensageiro, né? Gente, vou abrir aqui. Vamos começar agora a ver uma coisa aqui. 16, 7 a 12. Vou abrir aqui. Gênesis 16, 7. Então, eu vou começar a dar uma coisa aqui desde já. Deixa eu ver se tem aqui para você comparar. Presta atenção aqui numa palavra. Olha para o texto hebraico aqui, ó. Tá vendo o mouse, né? Eu tenho aqui a palavra eim. Tá vendo? Al-eim. Eim. Eim é fonte. Tá? Amaim. Fonte. Como é que ficou a tradução? Junto a uma fonte de quê? Fonte de água, Bamidbar, no deserto. Amaim. Pega aqui, ó, isso aqui, ó. Vocês não estudou hebraico ainda, vai chegar o dia. Isso aqui, ó. O que é isso aí? Guarda isso aqui, ó.
O que é isso? Artigo. Tá? O artigo hebraico, você só escreve ele de uma maneira. Porém, você vai traduzir ele como o, a, os, as. Escreve ele só de uma forma, porém, dependendo da palavra, você traduz ele, tá? Não tem problema, não. Por exemplo, aqui é Maim. Maim é águas. Então, ficou as águas. Né? Aqui como está? Eim. Aí o A aqui vai ficar dá. Para ficar melhor entendido, tá? É um artigo, mas o artigo vai ser usado aqui como dá. Então, vai ser fonte das águas. Tá? No deserto. Tudo bem? Agora vem aqui no início, ó. Aqui que eu quero me ater. Aqui está a palavra malar. Vou pôr aqui, ó. Malar. Tudo bem? Não, malar. Porque na verdade seria mal-ar, né? Mas aí você vai juntar malar. Tá? O Shivá aqui é mudo. Agora presta atenção. Você mesmo não conhecendo hebraico, você encontra, olha aqui o artigo, do lado de malar. Sim ou não? Mesmo você não conhecendo hebraico. Tem, aqui ó, aqui tem, não tem? Junta até com men, ó. Artigo, men. Tem aqui? Não. Presta atenção, aproveitando já um ganchinho, que nós temos, infelizmente, na tradução portuguesa, pode olhar aí na sua Bíblia, isso aqui, ó. E tem mais um outro problema que eles ainda fazem isso aí. Agora presta atenção. Então, aqui nessa versão, o anjo está minúsculo, mas observe se na sua Bíblia está maiúsculo. Está maiúsculo. No hebraico não tem maiúsculo e minúsculo. Começa aí um problema. Segundo problema, não tem artigo. Como é que puseram artigo aí? Na ausência, isso é língua hebraica, na ausência de artigo, isso aqui é artigo definido, na ausência de artigo definido, a tradução deveria ser artigo indefinido. E segundo, anjo, veio de quê? Da onde que veio anjo? Angelus. Isso aqui é o quê? Que língua que é essa? Grego. Você pegou, aí que você tem uma tradução do texto hebraico usando uma versão, uma forma grega. Como é que seria a tradução aqui? Porque não tem artigo, mensageiro. Ô, Rabino, então quando a gente aprende, assim, geralmente quando a gente está em outras denominações, falam que, por exemplo, Deus, ele é representado pelo D maiúsculo, ou isso não altera outros fatores, porque você citou aí que não existe nem maiúsculo, nem minúsculo. Então, essa ordem dos fatores aí, então, ela não seria alterada. Olha o detalhe. A Deus é maiúsculo. Tudo bem, tudo bem. Vamos usar Deus maiúsculo para falar do eterno. Se falar Deus minúsculo, está falando de qualquer um. Ok. Agora, qual que é o problema? Que aqui em cima disso aqui, eles vão fazer uma doutrina. Esse é o problema. Você falar assim, não, eu coloquei Deus maiúsculo, porque eu estou falando do eterno, não tem problema nenhum. Então, irmão, toda vez que aparecer Deus maiúsculo no texto, na carta, na Bíblia, está falando do eterno. Ok, beleza. Não tem problema. Agora, por que eu estou pondo um anjo com letra maiúscula? Por que eu estou pondo artigo onde não existe artigo? Aí eu já estou adulterando texto, induzindo erros. Aí muda a conversa. Entenderam a diferença? Por quê? Não, irmão. Toda vez que você acha anjo maiúsculo na Bíblia,
que for falando assim, o anjo, e tiver em maiúsculo, está falando de Yeshua. Você já ouviu isso? Não, aqui é Yeshua, e Yeshua é Deus, o anjo. Yeshua é o anjo. Você já ouviu isso? Isso é ensinado. Agora presta atenção. Primeiro detalhe. Ô irmão, como é que eu ponho anjo maiúsculo se não existe maiúsculo no original? Começa o assunto. Segundo assunto, como é que eu ponho? Se não existe artigo, depois nós vamos caminhando aí que eu vou te mostrando os textos onde vai ter no português artigo e não tem. Traduz do jeito correto. Não havendo artigo de, o artigo é, e agora traduz o texto. Traduz a palavra. Um mensageiro. Pronto. Então vamos lá. Então, um mensageiro de Adonai. Beleza? Achando na fonte, tá. Perguntou-lhe Agar, serva de Sarai: de onde vieste, para onde vais? Respondeu ela: da presença de Sarai, minha senhora, estou fugindo. Disse-lhe, está na sua Bíblia maiúsculo? Tem artigo? Vamos para o hebraico. Vamos para o original. Tem artigo? No hebraico tem artigo? Não. Então vamos traduzir de novo. Disse-lhe um mensageiro do Eterno: torna-te para tua senhora, humilha, tá. Disse-lhe mais o português: Vaiomer lar, malé, malar, e o de rei vai. Disse-lhe um mensageiro. Entendido? Vamos mais. 11. Disse-lhe ainda. Na sua Bíblia, verso 11, de novo. Está maiúsculo? Continua maiúsculo, né? E continua com artigo? Vamos para o hebraico. Tem artigo? Captou? Inclusive a Keila achou aqui na Bíblia dela um comentário que diz o seguinte. Comentário. Isso. O anjo do Senhor é associado com o Deus da aliança. O anjo é tido por muitos como uma teofania ou uma aparição do próprio Deus. Deixa eu concluir uma outra coisa aqui. Queridos, pergunto de novo. Vamos lá. Onde tem na Bíblia que o anjo se fez carne e habitou entre nós? Onde que tem na Bíblia que o anjo entrou no ventre de Maria, virou uma criança e nasceu? Tem? Porque linguagem teológica, teofania, manifestação de Deus. Só uma coisa muito simples. Como é que o Eterno começa a falar com o ser humano? Através de... Só que no início, esse mensageiro, ele vem de cima, vem da eternidade. Vai passando o tempo, o Eterno começa a não mandar mais um mensageiro de cima. Ele usa um mensageiro, porém da terra. Vai para a Bíblia que você vai ver isso. E pode observar que depois que ele começou a usar os mensageiros na terra, esse aqui já não vem mais. Ou esses não vem. A não ser em muito caso, por alguma razão, mas como mensageiro não tem. Ele não vem trazer uma mensagem. Porque o Eterno começa a usar mensageiros simples assim. Simples assim. Yeshua é um deles. Moisés foi um deles. Os profetas são
porém... Agora presta atenção. Não, irmão, porque o anjo com letra maiúscula, que não existe, o anjo com letra maiúscula, ele é Yeshua, é uma manifestação, ele é Yeshua, e ele é Deus, por isso que ele fala igual a Deus. Pode observar, ele fala como se fosse o próprio Deus. Ô irmão, os terrenos também falavam como se fosse o próprio Deus, e você não fala que ele é Deus, não? Ou fala? Quando o Eterno está usando a boca do seu mensageiro na terra, o que o Eterno fala na boca dele? Eu sou Adonai, eu sou o Eterno, eu sou isso, eu sou aquilo. Está usando a boca de um profeta, não está? Aí você chega lá e fala, agora vamos adorar o profeta, porque o profeta é Deus. Eu já vi que quando o anjo apareceu para Manoá, e quando deu lá a mensagem para Manoá, ele foi subindo, anjo, espera me ter teu nome, anjo. Aí eu falo, o que tu quer, mulher? Não, anjo, eu quero que tu diga teu nome para eu lembrar de ti. Aí tu não sabe, Manoá, que meu nome é maravilhoso. Por que perguntas pelo meu nome, visto que ele é maravilhoso? Não, maravilhoso, é Jesus, ó, porque lá na frente vai ser chamado o menino que nasceu, vai ser chamado maravilhoso. Só que lá no texto, está lá, maravilhoso conselheiro. Aí eles colocam uma vírgula no meio do texto, aí fica maravilhoso e conselheiro. Mas o texto é maravilhoso conselheiro. Volta para a Bíblia. Então, ó, tem um mensageiro, falando com quem? Nesse primeiro texto? Agar. 18:1. De novo, né? Essa confusão de língua portuguesa vai acompanhar você. Depois apareceu o Senhor junto aos carvalhos estando ele assentado, né, no calor do dia. Beleza. Levantando Abraão os olhos, eis que 3 de pé em frente dele. Quando os viu, correu, prostrou-se. Ai, irmão. Jesus a manifestou para Abraão e Abraão adorou eles. Tem isso aqui na Bíblia? O Abraão prostrou. Irmão, Abraão prostrou 250 vezes na Bíblia. Ele prostrou lá diante dos filhos, quando ele está querendo comprar uma sepultura para sua morta. Está lá no texto. Ele prostrou diante deles. Ele estava adorando eles. Ah, porque ele prostrou diante dos anjos que ele está adorando? Contexto, cultura. Inclusive a palavra aqui, querido, ó. Não prechichou, verdade. Aqui, Vaishtahu. Vaishtahu, o verbo é chatar. Sim. Como se fosse isso. Os orientais, ainda hoje, eles têm uma herança disso aqui. Hoje eles só, né? É a ideia, exatamente. Esse chatar em hebraico aí, é a ideia de alguém se curvar diante de alguém. De alguém que ele respeita, que ele quer prestar uma honraria. Vamos lá. Disse, aqui eu vou te dar até em hebraico. Meu Senhor. Em hebraico, Vaiomar Adonai. Ué, mas peraí, Adonai não é o Eterno? Não é usado por Eterno? É. Tem uma versão, quem não deve estar não, mas a Bíblia hebraica, tem vamos dizer aqui, como se fosse um comentário. E disse ao maior, Adonai.
meu grande Senhor. Se agora tenho achado graça em teus olhos, rogo que não passe do teu servo. E tragamos, lavai os pés, tá? Depois de um bocado. Aí eles falam, fazei assim, como disseste. Abraão, pois, apressou, foi lá na Sara, em seguida correu o gado, apanhou um bezerro, tá? Então tomou queijo fresco, bezenta. Deixa eu voltar aqui. Ficando de pé ao lado deles, debaixo da árvore, enquanto comiam. Até falamos isso aí. A palavra comer em hebraico aqui, ó, orhel. A palavra orhel significa consumir também. Tá? O fogo orhel, o fogo consome. Mesma palavra. E é como se estivesse traduzindo, o fogo come. Eles consumiram. A ideia em hebraico é muito simples. Ok? E um deles lhe diz, certamente tornarei a ti no ano vindouro, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. Beleza? Tranquilo. Anunciaram o nascimento de Isaac. Nós estamos falando aqui das manifestações de mensageiros. À tarde chegaram 2. Presta atenção, olha que coisa linda. A gente vai... Como a gente confere no original, Vaivou Shnei a Maleahim, ou Malachim. Vamos traduzir? E veio Shnei, 2. Como é que ficou a tradução? Os dois. Os dois, ó, tem um artigo aqui, na tradução. Tem ele aqui? Ah lá, olha o artigo. Está em plural. E tem artigo. 2, os anjos, os mensageiros. Aí a tradução ficou, os 2 mensageiros. Mas lá no hebraico está, 2, os mensageiros. Ou 2 dos mensageiros. Veio 2 dos milhares de mensageiros que o Eterno tem. Veio 2 dos milhares, a Sodoma. Ok? Viu o artigo? Junto com o anjo. Como é que é a tradução? Tem maiúsculo na sua Bíblia aí agora? Não tem, né? Porque é 2 agora, né? Aí não puseram maiúsculo. Estão entendendo? Isso é seu português. Vamos lá que a gente vai caminhar. Anunciaram a destruição de Sodoma, Livrou Daniel na cova dos leões. Daniel 6, 22. Deixa eu ver se eu tenho aqui, mas eu vou aproveitar que eu te falei uma coisa. O meu Elohim enviou o seu anjo. Abra para mim na sua Bíblia aí e confere se esse anjo aí está maiúsculo. Deixa eu falar uma coisa. No português está 22, mas no hebraico é 23, tá? Se quiser pôr essa observação, hein? No 22 em hebraico é outra coisa. Olha lá. O Elohim, Shelar, Maleahe. Shelah enviou, Maleaher enviou, a tradução ficou, o seu anjo. Tradução, enviou um mensageiro. O meu Elohim enviou um mensageiro. Não tem artigo. Olha lá. Então ele enviou, não havendo artigo definido, o artigo é tá bem? Ai, irmão, eu te perguntei se está maiúsculo aí, porque você podia pôr isso aí também. Não, porque Jesus desceu na fornalha com os 3 jovens. Jesus desceu na cova dos leões com Daniel. Está dizendo isso aí? Números 22, 31. Então o Senhor abriu os olhos
E ele viu. Está na sua Bíblia? Beleza. Está na sua Bíblia? Com artigo? Com maiúsculo? Vamos ver lá? Vayagel Adonai et Einei Bilam. Olha aqui. Bilam. Vayare et Malear. Né? Malar. Tem artigo? Vaiare, e viu, né? A tradução sua ficou? A tradução sua ficou? Está com maiúsculo? E está com artigo? Tem artigo no final, no texto? No seu português. No hebraico tem? Não. Então o que ele viu? Um mensageiro. Disse-lhe, Vaiomer Elai Malar, disse para ele, o anjo do Senhor, disse para ele, um mensageiro do Senhor. Este é objeto quando há verbo, objeto direto. Respondeu Balaão ao anjo, Vaiomer Bilam El Malar. Respondeu, né, aqui está, na verdade, disse Balaão para um mensageiro. Benção? Um anjo falou em sonho a Jacó. Gênesis 31, 11. Israel foi guiado por um anjo. Êxodo 23, 20. Vamos pegar esse. Êxodo 23, 20. Eis que eu envio. Gente. Ine, anorri, cholear, malar, lefaneia. Ine, eis, anorri, eu, cholear, envio, um mensageiro. Eis que eu envio um. Irmão, não está aqui traduzido assim? E por que no outro espanhol lá? Por que aqui traduz assim e lá ele põe outra coisa? Quando eu falo para vocês que tem umas influências satânicas dentro da sua Bíblia, isso aqui te induz a erro, te induz a doutrinas, e sai pregando isso por aí. Ai, irmão, toda vez que você encontrar anjo maiúsculo, está falando de Jesus, está falando de Deus. Irmão, está assim no original? Se tiver, não vou ensinar. Agora você entendeu? Olha aqui, mesma coisa que nós estamos acompanhando até agora. Por que o indivíduo me traduz aqui como um, então? Mas peraí, do outro jeito não está assim também? Por que não pôs um lá? Porque anjo no português é anjo. Vocês me entenderam? Presta atenção. Pega um anjo, pega um malar, que induz que veio de cima, aí expõe anjo. Pega malar, que veio de baixo, aí eles põem, traduz, mensageiro. E enviou Davi um mensageiro. E Shaul enviou um mensageiro. Aí eles põem mensageiro. Se você no original, está lá malar também. Vocês me entenderam? Peraí, malar é o quê? Mensageiro. Por que você não traduz mensageiro aqui também, ó? Tradutor de Bíblia portuguesa. Aí põe anjo. Aí põe anjo com letra. Aí põe, o que mais? Artigo. Irmão, quando é anjo, aí não tem problema não, mas quando fala o anjo, aí não, aí está falando de, é como comentou lá na Bíblia da irmã, é uma teofania. Aqui é uma teofania. Por que o profeta está falando da mesma forma e não é teofania? Vocês estão me entendendo? Não, mas aí,
Sim. Até porque esse anjo não poderia ser o Messias, porque se fosse, ele também seria um ser criado. Não é? Os anjos não são seres que foram criados? E eles não falam que... Não, mas esse aqui não pode, não. É que eles não. falam que Yeshua é Deus porque ele não teve criação. Ué, peraí, então ele é um anjo? Tá, os anjos foram criados. E é recebendo ordem de um Deus superior. Mas, no capítulo 8 de Provérbios, a sabedoria, Jesus é manifesto, ele aparece na Bíblia de várias maneiras. Ele aparece como o anjo, ele é a sabedoria. Mas peraí, mas aqui no texto está dizendo que eu fui criada. Não, essa parte pula. Não, porque está lá. Você vai achar isso. Ele é a sabedoria. Ele é a sabedoria. Beleza, a sabedoria está dizendo no texto que foi criada. Não. É que Vocês estão me entendendo? É só Hashem. Eu vou fazer o seguinte, vou concluir aqui, nosso tempo acabou. Israel foi guiado por um? Foi guiado por um mensageiro. Amém? O mensageiro, ele é celestial? Sim. Eu vou concluir, não está aqui no nosso script, eu vou concluir com um texto que está aqui em Êxodo também, que é o 3. Eu vou concluir com isso aqui. Porque isso aqui o irmão tinha citado lá, né? Olha, Moisés apacentava os rebanhos de Jetro, seu sogro, sacerdote, levou o rebanho, chegou em Horebe, monte de Elohim. Apareceu-lhe, olha na sua Bíblia, está com artigo? Está maiúsculo? Vamos ver no hebraico? Vairá, tem artigo? Não. Por que puseram então? Segundo, tá. Apareceu-lhe, traduz direito. Apareceu-lhe um mensageiro do Eterno. Amém? Tá. Irmão, porque tem um mensageiro do Eterno que é Yeshua, que é isso, que é aquilo, e ele fala como se fosse Deus. E é por isso que ele é chamado de O. Não existe O na Bíblia. E o texto, a tradução é um mensageiro. Amém? Beleza. Apareceu quem? Um mensageiro. Se é mensageiro, ele vai falar em nome de quem? Quem vai usar a boca do mensageiro? Quando o Eterno está me usando, está usando você. Assim diz o Senhor, eu, o Senhor, te digo. Quem está usando a minha boca? Eu sou Deus? Mas eu sou um mensageiro. Eu sou o mensageiro? Não, eu sou. Porque tem um monte. Está me entendendo? Está isso no texto? Não é assim que está no original? Vocês estão vendo no original. Pelo que disse, agora me virarei para lá, verei, tá? Né? Vendo, vai Yud rei, Vav rei, o Eterno viu que ele se virou para lá, virou-se para lá, para ver, chamou-o do meio da sarça. A boca que está sendo usada é a boca de quem? Mas ele está vendo de onde? De onde que o Eterno está vendo? O Eterno está na sarça? Aquele ser que a gente viu, aquele ser está na sarça? Pode estar na sarça? Claro que ele pode estar em todo lugar. Só para entender. Está ali, largou, saiu lá da eternidade, desceu. Está me entendendo o que eu quis dizer? O Eterno viu. Ele vê tudo. Agora, ele vai falar de um ponto. Ele não falou do céu. Porque ali estava manifesto um dos seus, como diz a irmã, né? Dos seus
milhares, milhões de milhões, ele está usando um para falar com Moisés. Do meio, então, ele usa a boca do seu mensageiro. Chamou do meio da sarça e disse: Moshe, Moshe, respondeu, eis-me aqui. Prosseguiu o Eterno falando: não te chegues para cá, tira o sapato do lugar que está em terra santa. E disse mais: eu sou o Elohim de teu pai, o Elohim de Abraão, Isaque e Jacó. E Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para a manifestação do que o Eterno, da boca que o Eterno está usando para falar, que está no meio do fogo lá. Tá, que é o mensageiro. Então disse o Senhor: com efeito tenho visto a aflição do meu povo, que está no Egito, tenho ouvido o seu clamor por causa do seu... Desci para livrar da mão dos egípcios, e para fazer subir daquela terra. Irmão, Deus pode descer? Vocês estão captando? Deus desceu. Como que Deus desceu? Ele não está em todo lugar? Ele está usando, ele falando na boca de um mensageiro, e agora ele vai fazer milagres, maravilhas, através de um outro mensageiro. Então ele diz: eu desci. Mas ele desceu? Como outro caso, ele diz: desçamos e confundamos. Ele tem que descer? Outro texto ele diz: descerei e verei. Uai, ele não sabe ainda não? Como diz o pregador lá, ele teve que descer para ver, não sabia não. O Gabriel, ou Miguel, chegou lá e falou: senhor, está tendo uma confusão lá em Sodoma, e o trem lá está feio, viu? O senhor não está sabendo não, mas eu vou contar para o senhor. Ele falou: opa, peraí então, deixa eu descer lá para mim ver se o negócio é assim mesmo. Aí ele deixou o trono: ô Miguel, toma conta aí, porque tem um tal de Satã que está doido para tomar meu lugar. Toma conta que eu vou descer lá embaixo para ver. O Rabino, igual um presidente, quando ele fala que nós saímos à guerra, um país, alguma coisa assim, quem vai são os soldados, ele mesmo fica lá no... E aí, vai. Irmãos, nós vamos, nós faremos. O presidente está falando, mas ele mesmo faz não. Aqui, ó, nós vamos pagar mais impostos, nós vamos... Deixa eu concluir aqui. Agora, eis o clamor dos filhos de Israel vindo a mim, e também tenho visto a opressão. Já tenho visto. Agora, pois, vem, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o Egito, meu povo, filho de Israel. Ok? Então Moisés disse: Elohim. Ele está conversando ali, ó. Ele está conversando. Quem sou eu? Respondeu-lhe Elohim: certamente eu serei contigo, isso te será por sinal que eu te enviei. Tá? Quando houver tirado o meu povo, servireis neste monte. Não vamos me ater isso não. Então disse Moshe a Elohim: quando eu for aos filhos de Israel e disser: o Elohim de vossos pais me enviou a vós, e ele me perguntar qual o seu nome, que lhe direi? Respondeu a Moshe: eu, Vaiomer Elohim el Moshe, Eheye, Asher, Eheye, serei o que serei. Certamente, eu vou fazer uma coisa aqui que eu não tinha feito, não, mas vou só para te ajudar. Presta atenção. Respondeu-lhe Elohim: certamente eu serei contigo. Vaiomer que Eheye Imar, serei contigo. Ok? Como é que traduziram? Tá, beleza. Vamos para o 14. Vaiomer Elohim el Moshe, Eheye, Asher, Eheye. Lá em cima ele traduziu Eheye como serei. Aqui embaixo ele traduz como eu sou. E ainda põe maiúsculo. Está me entendendo?
Aí o camarada vai lá, pega eu sou, ele falou eu sou, aí vem Yeshua, diz eu sou, aqui, pode ir lá na sua Bíblia, que você pegou esse eu sou que Yeshua diz, colocou maiúsculo aqui, e aqui é Deus, Deus falando, é Deus, o que está escrito no original? Agora o que traduziu serei em cima e coloca embaixo eu sou embaixo? Na mesma palavra, no mesmo texto. Para quando lá na frente, porque eu já tenho lá na frente, né? Já pus o lá na frente maiúsculo também, aí eu volto aqui, em vez de, não pode ser serei, nós temos que dar um jeitinho na Bíblia, porque nossa divindade tem que aparecer. Captou? Vamos orar. Não, irmã, é Bíblia. Isso é Bíblia. Olha aqui, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Vou lá, quer ver? Tomar, libnei Israel, erreiê. Curva a sua cabeça. Pai, em nome de Yeshua, nós te louvamos, agradecemos ao Senhor por essa manhã, tarde. Desde já te bendizemos, te agradecemos por tudo. Leva-nos em Shalom. Dê-nos um resto de semana de bênção. Dê-nos um resto de dias abençoados, no qual nós iremos ainda crescer no conhecimento, no entendimento, e que em tudo sejam os nossos olhos desvendados, para que a tua palavra saia, alcance como ela realmente está escrita. Te louvamos, Adonai, te bendizemos, Adonai, e oramos em o nome de Yeshua HaMashiach. Ivarech Adonai veishmerecha, Yair Adonai panavelecha vihuneca, Issa Adonai panavelecha veasen lecha, Shalom. Que assim o Eterno vos abençoe. Beshen Yeshua. Amém? Estude com o Rabino Moshe Keller. Seja um aluno do Talmidim Centro de Estudos. Cursos de Teologia Judaica Messiânica de alto nível e preço acessível. 100% online. Estude onde quiser. Crie você mesmo a sua rotina de estudos. Você ficará impactado com as riquezas de cada conteúdo. Estudos como você nunca viu. Seja um bacharel em Teologia Judaica Messiânica por apenas R$ 49,90 mensais. Faça agora mesmo sua matrícula. Acesse nosso site e garanta a sua vaga. talmidimcentrodeestudos.com